Meu muito bom dia, meus queridos alunos e professores do sétimo ano. Estamos aqui reunidos para mais uma aula de projeto de vida. Então, sejam muito bem-vindos e com vocês, a professora Maria Fernanda. Bom dia, estudantes do sétimo ano do ensino fundamental. É um prazer poder estar aqui com vocês. Bom dia, meu amigo Anderson. Bom dia. Pessoal, eu sou a Maria Fernanda, professora de Projeto de Vida. E não sei se vocês repararam, mas o professor Anderson está super chique, super estiloso hoje. Vejam só o detalhezinho da camiseta dele, Isso. uma estrela, que na verdade combina com a nossa aula de hoje, que vai ser uma aula muito especial, porque a gente vai conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre as competências socioemocionais. As Vocês competências... brilharem. Ah, exatamente, como uma estrela. Isso. As competências socioemocionais, elas aparecem, né, em todo o nosso curso, né, no componente de projeto de vida. Então, elas aparecem aqui nas minhas aulas com o professor Anderson, elas aparecem também nas aulas de projeto de vida de vocês, com o professor ou a professora da escola de vocês. Elas são, assim, fundamentais porque, gente, elas estão presentes na nossa vida desde o momento que a gente nasce, quando a gente é lá pequenininho, né? E a gente começa a conviver com a nossa família, com os colegas, depois a gente vai para a escola, convive com os professores, os amigos. Quando a gente começa a trabalhar, também as competências socioemocionais estão presentes na nossa vida. E olha, eu ouso dizer que elas estão presentes na nossa vida até quando a gente fica velhinho, até quando a gente chega lá na frente, no último dia da nossa vida, a gente ainda está aprendendo, né, exercitando as nossas competências socioemocionais. É por isso que o nome do nosso encontro de hoje, vejam aí na tela, é Missão Permanente, Jornada de Desenvolvimento Socioemocional. E para vocês se organizarem, eu quero contar para vocês que essa é uma aula que nós dividiremos em 2 encontros, tá? Então, o primeiro encontro é o de hoje, em que a gente vai falar mais sobre competências socioemocionais. E na próxima quarta-feira, no dia 17 de março, nós nos encontraremos para continuar tratando do tema dessas competências, mas para falar mais especificamente sobre uma coisa que aparece no caderno de vocês lá na página 303, tá? Vejam aí na tela, que são as rubricas, né, da autoavaliação socioemocional, mas não se preocupem com isso agora, porque nós vamos conversar sobre isso bem direitinho no nosso próximo encontro. Quero começar também convidando vocês a já pegarem o diário de práticas e vivências de vocês, aquele caderninho que vocês têm ali pertinho, sempre à mão, né? Onde vocês anotam assim, o que aconteceu no dia, quais são os meus planos, minhas ideias, meus pensamentos. Diário de práticas e vivências que faz parte da disciplina do componente de projeto de vida. Eu vou pedir para vocês anotarem então aí o título da nossa aula de hoje. Podemos pôr na tela novamente, por gentileza? Slide anterior. Um anterior ainda, perfeito. Então, só relembrando, missão permanente, jornada de desenvolvimento socioemocional. Aí, pessoal, para a gente começar o nosso encontro de hoje, já assim, com o pé direito, eu vou pôr na tela uma frase, que é de um poeta que talvez alguns de vocês já conheçam, um poeta sul-mato-grossense, chamado Manuel de Barros. Vejam que lindo que o Manuel de Barros escreveu. Meu quintal é maior do que o mundo. Meu quintal é maior do que o mundo. Quando a gente vê essa frase desse poeta, a gente consegue identificar uma competência socioemocional que aparece de forma bastante intensa nessa frase. Será que vocês conseguem descobrir de que competência socioemocional a gente está falando? Será que eles são rapidinhos, 30 segundinhos no chat? Com certeza, o pessoal está super afiado aqui. A gente já se encontra.
Então, olha só, estamos com muitos comentários aqui. E nós temos aqui, primeiríssimo comentário que veio foi da Pro Aparecida, que mencionou a competência imaginação. Aí nós temos Pro Gilvan, que fala de empatia. Nós temos a Pro Vanessa, que fala de autoconfiança. A Pro Ellen diz, amo essa frase. E aí nós temos Pro Denir fala imaginação, Pro Josiane fala imaginação, Pro Claudineia fala imaginação, e assim vai muita imaginação aqui em nosso chat. Ah, e tem o comentário do João Pedro, que a professora Rose trouxe autoestima. Ai, que lindo. Olha, certamente, de acordo com as nossas interpretações, a gente pode encontrar várias competências socioemocionais nessa frase, né? Mas muitas pessoas cantaram a bola aqui. De imaginação. E aí teve um comentário bastante interessante aí da professora Nancy, que diz, meu quintal é tudo o que eu preciso, ele é o meu mundo. Ai, que lindo, é isso mesmo, né? Então, isso que a professora trouxe vai bem de acordo, né, com a ideia da imaginação criativa, quer dizer, meu quintal é maior do que o mundo, meu apartamento é maior do que o mundo, meus sonhos são maiores do que o mundo, diga lá. E tem o professor Aguinaldo, que traz outra reflexão, o pessoal bastante filosófico, bastante profundo aqui, eu tô maravilhado com o nosso chat. Olha só, os sonhos que a gente tem vão além do espaço que a gente sabe que existe. Ai, certamente, certamente, porque os nossos sonhos, eles não estão aqui na nossa frente. Os nossos sonhos são aquilo que a gente projeta, aquilo que a gente planeja. E nesse sentido, eles podem sim ser maiores do que o mundo. Principalmente se a gente pensar na imaginação criativa, que é assim a competência socioemocional que mais aparece, né, nessa frase do Manuel de Barros. Quero contar para vocês, pessoal, que a imaginação criativa é uma competência socioemocional, mas ela não é a única, né? Ela vem ao lado de diversas outras competências socioemocionais sobre as quais nós conversaremos hoje. Aí, vocês devem estar pensando assim, ai, Pro, mas eu nem lembro direito o que são competências socioemocionais. Vamos ver juntos aí na tela? Vamos ler juntos. São as nossas capacidades individuais que se manifestam por meio de nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, atitudes e valores. E para que, gente, que servem as competências socioemocionais? Para que a gente consiga viver melhor, tanto com a gente mesmo, né, com quem nós somos, quanto com as outras pessoas que estão à nossa volta. Aí a gente pode pensar na nossa família, nos nossos amigos, colegas, professores. A gente depois vai ter os nossos colegas de trabalho também, né? Então, para que a gente consiga ir construindo um lugar, uma sociedade mais harmoniosa, em que a gente consiga conviver de uma forma mais tranquila, mais pacífica. Para isto servem as competências socioemocionais. Mas, gente, vocês têm uma ideia de quantas são as competências socioemocionais? Conto para vocês que é um total de 17. Aí vocês vão dizer, nossa, professora, mas é competência socioemocional pra caramba. É mesmo, mas olha, elas se dividem em pequenos grupos, né? Então, são 5 grupos, digamos assim, 5 categorias, vejam aí na tela, né? Que contemplam todas essas 17 competências socioemocionais. Então, a gente tem o primeiro grupo, que é o da autogestão, né? A gente pensa assim sobre como eu consigo me organizar melhor, como eu consigo ter foco, né, nas atividades que eu me proponho a fazer, organizar o meu tempo, enfim. Segundo grupo é o do engajamento com os outros, né? Então, eu tenho um senso de responsabilidade, de cumprir com as minhas tarefas, com aquilo que me foi designado. Então, tem a ver com pensar um pouco como é que eu posso fazer para tornar a minha comunidade, a minha escola, um lugar melhor, né? Terceiro grupo, da amabilidade. Puxa vida, tem a ver com como é que eu consigo me colocar no lugar dos outros, né? O respeito, como é que eu consigo respeitar e ser respeitado, né? Será que eu ofereço aos outros a minha escuta? Será que eu consigo me colocar no lugar dos outros?
Depois a gente tem um quarto grupinho das competências socioemocionais, que é a resiliência emocional. Então, quando a gente, de repente, está passando por algum problema, e aí a gente para, respira fundo e pensa, vai ficar tudo bem, vai se resolver, eu sou capaz de resolver isto, né? E, por fim, o último grupo, ou última categoria das competências socioemocionais, que se chama abertura ao novo. Gente, quantas coisas novas não aparecem todos os dias na nossa vida? Cada dia que nasce é um dia novo. Então, a gente tem que lidar, né, com as coisas novas todos os dias da nossa vida. Não é? Vamos ser abertos, né? Vamos receber as coisas novas, ser curiosos, tentar descobrir novos interesses artísticos, né? Uma ampla gama de possibilidades quando a gente fala de abertura ao novo. Mas, pessoal, como vocês estão vendo aí, a gente tem bastante, são 17 competências socioemocionais no total. É claro que não dá para a gente trabalhar todas elas em um ano só. É por isso que, para o 7º ano, nós escolhemos algumas competências para serem priorizadas. Vejam aí na tela. Se quiserem tirar um print, uma foto para colocar depois no diário de práticas e vivências de vocês, as competências priorizadas para o 7º ano são curiosidade para aprender, determinação, foco, imaginação criativa, iniciativa social, organização, persistência e responsabilidade. E agora a gente vai falar um pouco mais detalhadamente de cada uma. Vejam aí, então, na tela para vocês, a curiosidade para aprender. Olha que interessante que a gente tem essa garotinha usando uma lupa e tentando descobrir o que tem dentro aí desse recipiente. Ela está curiosa, ela quer saber mais. Então, curiosidade para aprender está priorizada no 7º ano. Aí, quando a gente segue, vejam aí, determinação. Anderson, você se considera uma pessoa determinada? Eu me considero porque ontem eu tive que ter bastante determinação para gravar a nossa belíssima música em homenagem ao Dia das Mulheres, porque, gente, é aquele negócio, não vai dar certo da primeira vez, dificilmente dá. Aí você tem que sempre estar determinado, porque depois vai conseguir. Exatamente. Quando a gente é determinado, a gente fala, bom, falhei, errei, mas beleza, porque o erro também é um aprendizado, bola para frente e seguimos, né? Aí a gente tem a próxima competência priorizada, o foco. Gente, o foco é importante, principalmente se a gente é daquelas pessoas que, nossa, não conseguem tirar o olho do celular, né? Bom, então agora eu vou fazer esse exercício aqui de matemática e eu vou colocar para mim que eu vou me focar no exercício. Então, eu vou deixar o meu celular longe, eu vou sair de perto da televisão, né? Eu vou ter foco. Aí a gente segue com as competências priorizadas, a gente chega na imaginação criativa, de que a gente já falou hoje, lá no poema do Manuel de Barros. E vejam aí o estudante construindo algo que ele mesmo planejou, que ele mesmo concebeu a partir de materiais que nem tinham sido criados para isso. Não vem da imaginação criativa que a gente tem dentro da gente, né? E a gente segue falando da iniciativa social, que é outra competência priorizada para o 7º ano, e que tem a ver com a forma como a gente propõe, né? Como a gente se engaja em ações, em atitudes que levam em consideração o bem-estar do próximo. Como é que eu posso pensar em ideias para tornar a minha comunidade, né? A minha escola, o lugar onde eu vivo, um pouco melhor. Essa é a iniciativa social. E ainda nas competências priorizadas para o 7º ano, vejam aí na tela de vocês, a gente tem a organização. Nossa, organização é um negócio assim, você é organizado, Anderson? Eu precisei ser. Pois é, a gente precisa se tornar organizado, né? Quando a gente tem bastante coisas para fazer, por exemplo, no 7º ano, né? Que eu tenho certeza que os professores pedem lições, tarefas diferentes
tão importante a gente ter um espaço onde a gente consiga anotar essas coisas. Pode ser uma agendinha, um caderninho, aonde vocês preferirem, para vocês conseguirem ir organizando as tarefas do dia a dia, as tarefas da escola. Organização é importante, gente, não só para a escola, mas para toda a nossa vida, porque senão, se a gente não se organiza, chega uma hora que nossas coisas ficam de perna pro ar e a gente nem sabe como começar a ajeitar, organizar, né? Então, é importante ter a organização. E além dela, também, no 7º ano, vejam aí na tela de vocês, a gente priorizou a persistência. Então, vamos continuar tentando. Quando a gente perceber que algo não vai dar tão certo quanto a gente imaginou, vamos continuar tentando, persistindo, porque uma hora vai funcionar. Aí a gente tem a responsabilidade, que aparece aí na tela para vocês, e que é a última competência priorizada para o 7º ano. Responsabilidade, a gente tem que levar em consideração o que é que eu preciso fazer para responder, né, corretamente às tarefas e aos trabalhos, né, que são colocados para mim em toda a minha vida, seja na escola, seja no ambiente familiar, seja com os colegas, né? Todo mundo espera que a gente tenha responsabilidade. Não é à toa que a gente escolheu a responsabilidade como uma das competências a serem priorizadas ao longo das aulas de projeto de vida, neste 7º ano. Deu para conhecer um pouquinho mais sobre as competências socioemocionais priorizadas? Vamos lá, então. Como aula legal é aula que não só a professora fica falando, mas também a gente se coloca, né? Eu vou pôr uma perguntinha para vocês. Vejam aí. Ela diz assim: diante do contexto da pandemia, qual foi o maior desafio enfrentado por você em 2021? Como a pandemia já está aí no nosso cotidiano desde o ano passado, a gente pode também, se preferir, falar de um desafio que a gente enfrentou no ano passado, nesse contexto de pandemia. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tragam as respostas para a gente no chat e a gente já se vê. Então, voltamos aqui e muitas respostas e participações aqui pelo chat. A professora Valéria diz: pintar a casa. Fiquei curioso. Aí depois, a professora Sidneia diz um comentário que fez parte da vida de todos os professores e também, de alguma forma, dos alunos, que eles tiveram que se adaptar, que é a questão aprender a dar aula por meio digital. E vocês, alunos, tiveram que se adaptar a ter aula pelo meio digital. Exatamente. Uhum. Aí a Pro Edmila fala da questão da tecnologia. Nós temos o Pro Gilvan também, que fala da questão das aulas online. A professora Maria traz o comentário da Pro Raquel, dizendo: desafio da busca ativa, né? Nós tivemos que correr atrás dos alunos e os alunos tiveram que correr atrás da gente também. Uhum. E aí, a Pro Andréia traz o comentário dos alunos do Quevedo de Sorocaba. Eles dizem que foi difícil ficar em casa. Uhum. E aí, nós temos a questão da falta das vacinas, nós temos essa nova realidade de estar sempre tentando se inovar
comentário aqui da Patrícia. E nós temos a Pro Raquel, que traz o comentário da aluna Tainá, que diz que teve dificuldade aí com relação aos familiares e tal, com relação à doença. Ai, gente, muita coisa foi e ainda está sendo difícil, né? Desde o ano passado para cá. Quantos desafios a gente não enfrentou? Ter que se adaptar ao ambiente digital, ter que ficar longe das pessoas que a gente ama, né? Mas, agora que a gente identificou esses desafios, eu tenho uma perguntinha que, olha, para vocês pensarem. É o seguinte, vejam aí na tela. Na perguntinha número 2, pense e anote uma ou duas competências socioemocionais que te ajudaram a superar ou pelo menos a lidar melhor com esse grande desafio. Ai, mas eu não lembro direitinho das competências socioemocionais. Sem problemas, a gente vai colocar aí na tela para vocês a listinha de todas as competências socioemocionais que a gente tratou, então, na aula de hoje. Em um minutinho, a gente se encontra. Então, professora, nós temos diversos comentários aqui, mas eu vou ler alguns aqui que trouxeram a resposta do aluno. A professora Roseli trouxe o comentário da Ana Júlia, lá da escola Valdomiro Mariani, em Cubatão. E ela diz, paciência e empatia. E aí, nós temos a Pro Juliana, que traz o comentário da aluna Natália, e ela diz persistência e determinação. Certamente a gente precisou muito dessas competências socioemocionais e ainda precisa, não é? Pessoal, eu gostaria de convidá-los agora a realizar uma atividade para a próxima aula. Se você não conseguiu, não deu tempo de você pensar numa competência socioemocional que te ajudou neste contexto de pandemia, não tem problema nenhum. Você pode pensar um pouco melhor no momento em que você estiver mais tranquilo, beleza? Para a próxima aula, o que eu quero convidá-los a fazer? Registrar como é que essa competência ou essas competências socioemocionais que vocês pensaram foram vivenciadas, dando exemplos, então, né, de situações, de ações em que você exercitou essa competência. Como é que vocês podem fazer o registro, então, para essa atividade? Dou algumas sugestões. Pode ser feito na forma de um texto, que pode ser colocado, inclusive, no diário de práticas e vivências. Pode ser feito uma foto, a gente tem aqueles estudantes, vamos para a próxima tela, por gentileza. A gente tem aqueles estudantes que adoram tirar foto, de repente uma foto que represente super bem uma das competências socioemocionais que você exercitou nesse contexto de pandemia. Um áudio, um vídeo, um desenho, porque tem vários artistas no 7º ano. Né? E aí, se vocês quiserem compartilhar com a gente, então, essa atividade, na hashtag competência SE na prática, ou eu no CMSP, a gente vai ficar muito feliz e muito agradecido por vocês terem compartilhado com a gente as experiências de vocês, que para a gente é sempre muito gratificante receber. Encerro o nosso encontro de hoje com uma mensagem final para a gente relembrar o nome da nossa aula. Missão permanente, jornada de desenvolvimento socioemocional, competências priorizadas no 7º ano. E eu lembro que nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira.
Sintam-se abraçados, acolhidos grandemente. Estaremos juntos na semana que vem. Não deixem de avaliar a nossa aula. Muito obrigada, professor Anderson. Eu que agradeço. Então, obrigado aí por fazerem parte da iniciativa Projeto de Vida. Adorei estar com vocês. Aqui quem fala é o Soldado Invernal. A gente se vê semana que vem. Um beijo a todos.